Obrigado vocês, né, pelo convite também, né? Eu espero poder corresponder também ao que, que é o que é esperado, né? Que foi meio de surpresa esse convite também, né? Então, queria começar assim, porque esse tema de arte, ele me acompanha a vida toda praticamente, né? E o tema de patrimônio chegou mais tarde para mim, né, inclusive, mas eu quis fazer essa junção, desde que eu comecei a trabalhar com patrimônio, entre a experiência que eu tinha com arte, a experiência com patrimônio, a experiência com comunidades tradicionais. Essa tem sido o meu percurso dentro do trabalho com patrimônio cultural, né? Vamos dizer que a minha experiência primeira tenha sido com comunidades tradicionais, onde dá para vivenciar a existência de um tempo mágico, um tempo em que as coisas acontecem simultaneamente, que você não tem uma divisão muito bem entre o que é, vamos dizer, natureza e sujeito, o sujeito é natureza, a natureza é sujeito. Quando você vê que como antigamente você via fadas, como você via gnomos, como você via entidades, isso persiste nas comunidades tradicionais. E eu fui estudando isso, até que ponto isso seria uma forma de estética, de apropriação estética da natureza. Tá? Eu fiquei pensando se esse percurso não seria semelhante ao nosso percurso ocidental, quando você começa a trabalhar nessa passagem de uma idade mágica, vamos dizer assim, que você tinha todo um universo encantado para o universo desencantado que vai caracterizar a modernidade, tá? Então, quando você vai perdendo esse encantamento, quais são as consequências que isso traz para a interpretação do mundo? De que modo você se insere de forma diferente do mundo, tá? E uma das coisas que me pega logo, que eu percebo logo, é a diferença do tempo. Porque quando você vive num tempo mágico, você vive bem ou mal. Nessa relação com a natureza, uma constante do ciclo da natureza de é, nascer do sol, lua, marés, estações do ano, é aquele tempo cíclico que parece que não acaba nunca, onde você se insere e você tem uma espécie de uma eternidade constante. Tá? As pessoas vão morrer, mas elas fazem parte desse ciclo, como tudo desaparece da natureza, como tudo é cíclico da natureza. Tá? Isso uma característica que você vê muito em comunidades tradicionais. Até você vê muito isso assim, tipo, no tempo da enchente, no tempo, assim, que como os fatos marcassem, mas não houvesse uma memória linear. As coisas que vão e voltam o tempo todo. E isso começou a me interessar na relação que isso teria com a nossa situação hoje em relação à memória, arte, patrimônio e cultura. Tá? No momento em que esse mundo mágico que a gente vivia e que você vê um quadro medieval, em que as figuras são todas planas, distribuídas pelos espaços e só se diferem pelo tamanho e não por perspectiva, onde não há um olhar, mas uma visão global do mundo, quando isso se transforma no mundo absorvido pelo olhar de uma pessoa que olha, onde você vai ter uma perspectiva do mundo, onde você está fora dele, você olha o mundo, tá? E como isso também vai influenciar na criação de um outro tipo de tempo, que é um tempo que não mais circula, mas é um tempo que se dirige a um determinado ponto, um tempo que tem início, meio e vai ad eterno numa linha reta, chegando sempre ao futuro, tá? Como isso altera a percepção que a gente tem do mundo e das nossas próprias vidas nesse mundo, né? Isso acompanhado pela construção que vai mais ou menos paralela com esse desacralização do mundo, na construção de um indivíduo que se centra em si mesmo. É um indivíduo que olha, um indivíduo que vê o mundo, e não mais que está no mundo, mas um indivíduo que se separa do mundo. E de que forma isso vai alterar a situação da humanidade em relação à humanidade ocidental, estou falando naturalmente, né? Em relação ao objeto mundo, né? A separação do homem da natureza, como é que você vê assim, o homem aqui, a natureza ali,
como partes separadas, quando antes havia um todo, onde você, por exemplo, você via facilmente transformação de uma planta em uma pessoa, como qualquer mito, que as plantas se transformam, que você tinha uma entidade que se transmutava em animal, que depois se transmutava em vento, se transmutava em, em outra pessoa, e como isso desaparece aos poucos se você passa a ter um mundo mais fixo, mais conceituado, tá? E como isso difere a nossa experiência do mundo do próprio mundo, tá? E principalmente no caso, você coloca que a gente está vivendo num mundo que ele obedece uma lógica de um tempo permanente, constante, onde não existe mais essa circularidade do tempo, você começa a se defrontar com uma coisa que antes talvez não fosse tão forte, que é a ideia de limite. Quando você coloca assim, estamos vivendo um tempo que tudo que começa acaba. Um tempo circular, tudo que começa, recomeça de novo. Tudo que acaba, recomeça de novo de alguma forma. No caso do limite, do tempo linear, tudo que começa vai acabar. E de que forma isso vai influenciar na constituição do próprio sujeito, na medida que ele se sabe finito. Quando antes ele se sabia parte. Ele iria ou para um paraíso, ou retornaria à natureza, ou faria parte de alguma coisa metafísica, iria para um outro tempo, né, metafísico dotado de eternidade. E quando você passa a ter a ideia do tempo linear, onde o tempo é limite e o sujeito é finito, como você precisa se ressituar dentro do mundo, tá? Para que o mundo faça sentido. Porque você imagina que é talvez uma característica da nossa contemporaneidade, de que você se depara o tempo todo com a possibilidade de que você é passagem, sabe? Que você tem, que não existe um além, não existe uma eternidade mais, né? Então, para mim, nessa passagem vamos dizer, desse mundo mágico para o mundo contemporâneo, fica faltando essa eternidade, essa ideia de eternidade que a gente tinha anteriormente, um mundo mais sacralizado, né? E que a gente precisaria, ou a gente precisaria não. O ser humano passa a buscar eternamente, passa a buscar eternamente, é ótimo, passa a buscar constantemente essa ideia de eternidade, de modo a situar a sua passagem no mundo dentro de uma temporalidade que o supera, extrapola os limites da própria vida, tá? Bom, com a modernidade, outro problema que tem é a questão que o tempo também vai se acelerando cada vez mais, tá? Você vai, o que era determinado por um fluxo de vida, ele é determinado de fora de você. O seu tempo não é mais o tempo do seu corpo, do seu trabalho, da natureza, mas o corpo do trabalho para outro, o tempo da cidade, o tempo da modernidade, o tempo da aceleração, o tempo do progresso, vamos dizer assim, né? O que faz com que essa ideia do limite se torne cada vez mais premente. Você precisa criar modos de superar a ideia de limite, dando um significado à sua própria existência, dando significado à sua própria vida, tá? E aí que eu coloco a ideia da necessidade da arte, a ideia da necessidade de patrimônio cultural e a ideia de necessidade de criação de determinados permanências no mundo contemporâneo, que são contemporâneo moderno, que são como se fossem freios para essa aceleração e para essa falta de significado que advém da finitude, tá? Então, aos poucos, vão se criando coisas que permanecem. Se você pensar em arte, por exemplo, a arte é um conceito moderno. Existia o artesanato, existia um modo de fazer bem, existia uma habilidade, né?
Mas não existia a ideia de que a arte é feita para durar, a não ser como memória, obviamente, mas não era pensado em arte, era pensado em memória. Pensar que a história e a memória antecedem muito tempo o patrimônio, né? A gente tem Mimose de Clio, que já vão falar que a arte e memória existe lá desde a antiguidade. Então você guardava monumentos para a memória, mas ele não era em si significante. Ele significava a relação com alguma pessoa, com algum objeto, com algum Deus, com alguma coisa. Ele era as representações de. Então você construiu um monumento para alguém, um monumento que lembre alguém, um monumento que faça memória daquela pessoa permanecer, daquela pessoa permanecer. Mas não a ideia de que há uma permanência que atinge todos os seres humanos da Terra e que eles possam se identificar com ela. Tá? Então você precisa criar referências de pertencimento. Então, aí nesse ponto que eu coloco que existe a construção de uma ideia de arte, né? A ideia de que existe uma manifestação do ser humano que é destinada à adoração, é destinada a permanecer, a superar o limite da própria existência. Né? Ou seja, você tem que ter algo que prove para gerações futuras a existência de um passado com o qual esse futuro possa se identificar. Acho que é o Merleau-Ponty que vai falar que qualquer gesto humano é comparável entre si. Então, se eu tenho hoje um quadro, ou uma lança de flecha, ou uma construção, ou alguma coisa feita no passado, eu posso identificar ali o gesto humano com o qual eu posso me identificar. E aí eu estabeleço essa continuidade entre existências. Acho que, se não me engano, Fernando Pessoa, que coloca aqui a arte é o testemunho da passagem do homem para a Terra. E esse testemunho o homem precisa testemunhar a si mesmo, passando pela Terra. Então você começa a construir essa permanência, essas permanências. Existem várias. A própria ideia de nação é uma forma de permanência do coletivo, quando não pertence mais a um determinado grupo é, conjuntural de um rei, de uma cidade. Então, você estabelece uma nação que vem de um antepassado distante, de uma herança, alguma coisa que te dá continuidade. Eu sou um francês, ou um brasileiro, um português ou um inglês. Eu busco minha herança lá no passado e eu pertenço àquele todo que continua. Então, são essas ideias de permanência que estão sendo criadas na modernidade, quando falo que o Estado-nação é uma criação moderna, porque o ser humano precisa pertencer a algum lugar. A arte é uma criação moderna, como conceito, obviamente, a arte sempre existiu, mas quando se diz arte é feita para durar, a arte é feita para acessar verdades universais, a arte é feita para permanecer, ela é a prova da passagem daquela existência pela Terra. Então, posso falar em arte primitiva, em arte rupestre, em arte, porque eu posso identificar ali um outro gesto semelhante ao meu em outro lugar. Eu posso me olhar de fora de mim. Eu me coloco fora daquele gesto, e aquele gesto sou eu que me olha. Ou seja, eu estabeleço uma continuidade entre o meu estar aqui e o meu estar lá, que é o próprio sentimento de estética. Né? Você sair de si para se olhar. Tá? Uhum. Então, a arte passa a ser uma coisa fundamental para a modernidade, para que ela se saiba moderna e que ela se saiba presente no mundo. Tá? Bom, as... falando o que acontece, que o tempo linear tem outro problema sério, que como você vai sempre adiante, você, cada presente seu é a criação de um passado. Você vai sempre seguindo em frente e você vai apagando o presente porque ele se torna passado no mesmo instante que ele existe. Bom, então nós temos somado com isso, com a questão de você ter o limite do tempo, você também tem a ausência do presente. O presente ele vai desaparecendo conforme ele vai acontecendo. Ou seja, a ideia de pertencimento ao presente vai desaparecendo à medida que ele se transforma.
Então, eu vou deixando de estar presente na medida em que o presente passa, tá? Então, eu preciso de memória. A memória é cada vez mais importante para as pessoas saberem se estabelecerem uma continuidade, uma memória de si mesmo, uma memória daquilo que foi feito, uma memória daquilo que ela era ontem, onde ela possa se identificar consigo mesma e se estabelecer como indivíduo, tá? Antes ele pertencia a um grupo e era determinado de fora para dentro. Na medida que ele é determinado de dentro para fora, ele precisa ter a memória da sua própria existência marcada nos seus atos. Ou seja, ele precisa se exteriorizar para que ele possa olhar para si mesmo, tá? Ou seja, produzir, estar no mundo, fazer-se no mundo, ou dizer estar para si, sendo esse si fora de si. Eu posso ter que me olhar, me representar no mundo, para que esse mundo me olhe e eu pertença a ele. Você estabelece uma relação dialética entre o seu ato de hoje e seu ato de ontem, e que você possa produzir a síntese disso, que é uma continuidade abstrata que a gente vai chamar de indivíduo, que é o cara que estabelece uma continuidade, se reconhece como um, uno, sendo que está sempre mudando. Tá? Então, a arte tem a ver com isso também, no sentido de uma coletividade. Eu posso estabelecer humano, que eu reconheço outros gestos humanos. Eu tenho uma memória de humanidade na arte. Eu posso dizer assim, eu pertenço a esse mesmo gênero porque aquela mesma mão que trabalhou ali, aquela mesma mão que esculpiu ali, aquele mesmo ouvido que escutou aquela música, é um ouvido comparável ao meu com o qual posso me representar, tá? Então a arte te dá essa substituição, vamos dizer, da sacralização do mundo. Te traz esse pertencimento a uma totalidade que te supera, mas ao qual você pertence. Uma totalidade que você não pode identificar, sabe? Não pode se realmente aprender como um todo, mas que você sabe que está lá e a qual você pertence e do qual você também não pode escapar. Isso vai se tornar e acompanhar pela ideia de que existe uma ideia de humanidade, de que todos temos algo em comum, que todos os nossos gestos são comparáveis aos outros e que todos os nossos gestos do passado correspondem aos nossos gestos do presente. Então você cria, quando cria essas permanências, você cria a própria ideia de humanidade, ou seja, a arte ela passa a representar o testemunho da humanidade, da passagem da humanidade pela Terra, tal, para as pessoas, né? Hum, Bom, e essa, claro, evidentemente, que a ideia de que existe algo no passado com o qual você possa se identificar, também é a esperança que seus gestos de hoje, a sua exteriorização de hoje, vai ser identificado no futuro também. Você pode se espelhar no seu gesto do futuro, ou seja, estabelecer uma continuidade, ou seja, o que foi, a marca do que foi, é a matriz daquilo que será. Então, mesmo depois da sua morte, a sua própria existência será marcada no futuro e poderá ser espelhada por outras pessoas no futuro. Tá? Ou seja, ideia de eternidade acompanha a ideia de arte, que no início, quando surge a ideia de arte, você vai pensar em acesso a essas verdades universais, acesso a verdades divinas, acesso ao gênio, acesso a quê? Mas, na verdade, você está dizendo que existe uma coisa que te supere, que você só pode alcançar é, através de determinados meios, através da sua exteriorização, né? Deixa eu ver aqui. Ah, hum. Bom, isso mais ou menos é o que me vem, advém da arte, essa necessidade da arte pela necessidade de provar a própria humanidade. A humanidade provar-se humana. Então ela vai estender de um conceito dessa necessidade hoje para o passado e reconhecer a arte, ou seja, o testemunho, em diversas outras épocas e diversas outras populações. Isso, bem ou mal, vai criar uma unicidade do tempo entre as pessoas, entre as coisas, e você vai permitir que
que as pessoas se reconheçam dentro do mesmo contexto. Como seria um contexto mágico antigamente, hoje é um contexto eminentemente humano, mas é um contexto eminentemente humano construído no tempo, na ideia de tempo, na ideia de que o tempo não é mais um fim, mas ele é uma coisa que pode ser superada através dos seus testemunhos, tá? Bom, por outro lado, assim, aí vamos falar uma coisa de patrimônio cultural. Patrimônio cultural também é uma ideia bastante moderna, né? A gente vai pensar em patrimônio cultural, começar a pensar em patrimônio cultural a partir do século XIX mesmo, assim, como a gente consegue hoje, né? É claro que a gente vai estender de hoje para ontem, é, para a antiguidade e tudo mais. Mas a ideia de patrimônio, de que existe uma coisa comum, algo a ser herdado, algo a que a gente vai herdar e passar adiante, né? Me lembro da mesma ideia de continuidade da arte, que você vai passar o seu gesto através dos gestos dos outros para o futuro, ou os outros passarão o seu gesto para o futuro, e você vai estabelecer dentro dessa continuidade. O patrimônio, mais ou menos, seguiria a mesma natureza, tá? É, só que é parte de outro princípio, ou de um princípio semelhante, mas que é natural também. Você, bom, todo mundo sabe do Sartre, né? A essência é precedida pela existência. A existência precede a essência, né? Você tem que existir para ter essência, existir para ter uma natureza, né? Ou seja, não existe uma natureza prévia do ser humano, ela se constrói na medida que você existe, né? Mas existe uma coisa assim, você existe a partir do momento em que você convive, coexiste. Você tem outras coisas no mundo, outros elementos é, em que você cresce com eles, te contorna, é o seu entorno, né? Material, de pessoas, de humanidades, coisas que vão te construir como indivíduo, tá? Então, assim, praticamente você tem que coexistir para poder existir, para poder chegar a uma essência. Olha, onde você nasce? Todo mundo nasce num determinado espaço, tá? Esse espaço, em princípio, num, uma separação entre o sujeito e o objeto, entre o eu e o fora, ele é totalmente manipulável, ele totalmente, eu posso transformar à vontade. Essa é a ideia da modernidade. Transformar é uma coisa fáustica, né? Eu posso mudar o mundo como eu quiser. Mas acontece, como eu interajo com esse mundo, se eu mudo esse mundo como eu quiser, eu teria que me mudar constantemente como o tempo todo. Porque eu vivo na coexistência com ele. Então, se eu transformo, eu estou me transformando. Então, se eu não consigo criar permanências desse mundo externo que me remetam a essa coexistência, que permite que essa coexistência estabilize a minha individualidade como indivíduo, como sociedade, como cultura, eu deixo de existir. Porque eu ataco constante coexistência com aquilo que me legitima como indivíduo, que permite a minha existência. Ou seja, eu tiro de mim a minha própria construção. Eu, como o senhor pessoal gosta muito de falar, eu tiro minhas raízes, né? Desenraizo a minha experiência. Fico sem raízes. Então, assim, se você constantemente transformar o mundo, você automaticamente não tem mundo, não tem uma referência. Da mesma forma que na arte, se você não tiver testemunho dessa continuidade, você nasceu, como se diz, né? Nasceu, lavou roupa e morreu, né? Acabou tudo, né? Não, você tem que ter uma ideia de um significado para essa existência, para você poder justamente vivê-la, né? A sociedade precisa também de ter um significado para poder se pensar nesse mundo de transformação. Porque eu poderia perfeitamente desmontar tudo que eu fiz ontem, fazer coisa melhor.
né? Quando quem trabalha com patrimônio vê muito isso, né? Por exemplo, pega uma igreja de pau a pique e as pessoas falam, mas por que que não demole e constrói outra de bloco de cimento que ficaria igualzinha? Por que não fazer isso? Porque se a ideia é o monumento, por que não tirar? Porque se é aquela coisa na paisagem, faço de novo. E eu sempre falo para as pessoas, gente, cada gesto que construiu aquele prédio, no caso de uma igreja, uma fortificação, isso aqui, é a representação da passagem de alguém por aquele lugar. Uma parede de pau a pique, ela não é barro e madeira. Ela é mão, ela é experiência, são vivências, são guardados naquele objeto. Aquele objeto representa uma coletividade que você pode se identificar com cada um daqueles gestos, como na arte, e que é absorvida individualmente na forma de coexistência. Sabe? Eu coexisto com aqueles milhares de gestos, eu coexisto com aquela milhares de passagens pelo tempo. Eu me faço existir como produto desse passado e como igual a esse passado, tá? Porque dentro de cada uma daquelas construções, dentro de cada uma daquelas festas também, que são construídas ao longo de anos por centenas de pessoas diferentes, eu posso me representar cada uma delas. Aquele tempo que está ali, aquela coexistência que eu tenho desde pequeno com determinado objeto, ou com uma determinada paisagem, ou com uma determinada manifestação, ela em si é coexistência com amplidão de experiências que construíram aquela manifestação e que se perdem no passado. E aí repete o processo da arte. Eu posso ver naquela obra antiga, ou naquela manifestação tradicional, uma representação de mim mesmo fora de mim em outro tempo. Então, eu posso prolongar minha ideia de indivíduo finito a um tempo infinito. Você dá sentido e significado e pertencimento a mim mesmo, como parte disso todo. Tá? Eu acho que isso que é dentro do patrimônio cultural, é o que a gente mais sente, assim. É como se a arte ela fosse, vamos dizer, arte contemporânea, né? Ela fosse de um indivíduo para uma coletividade e o patrimônio fosse de uma coletividade para um indivíduo. Porque cada uma das pessoas que passa ali, que é uma apreciação individual do mundo, está vivendo a experiência de uma coletividade que a supera, mas a qual ela mesmo pertence. Ou seja, quando a gente fala em preservação, que é uma coisa que às vezes afeta as pessoas, mas por que preservar uma coisa antiga? Justamente porque ela é antiga e porque ela é a representação da experiência da passagem daquela sociedade, daqueles milhares de pessoas, daquelas centenas de pessoas por aquele território, naquele lugar a qual você pertence. Então você pertence àquilo que está ali. Você não pode se desligar daquilo, que aquilo construiu a sua própria identidade. E esse é que é o maior problema que as pessoas, quando pensam no tempo contínuo de apagamento, e é uma questão que a gente está sempre lutando, como você impedir que a lógica que o Boaventura Santos vai falar da razão indolente, né, de que o tempo sempre vai para frente, você não precisa pensar que o futuro está determinado, né, então você não precisa parar e pensar no próprio presente. Não, o presente é contido pelo passado. Ele é contido e contém o passado, né? Ele é um presente, ele não é um presente, é um contínuo. Aí, aliás, o próprio Boaventura Santos fala disso, de que você tem que aprender a expandir o presente. O patrimônio faz isso, ele expande o presente. A arte ela faz isso, ela expande o presente. São universos diferentes de uma coletividade ou de uma individualidade. Mas são trabalhos feitos para expandir o presente além do tempo linear contínuo e que só cria passados e que não cria pertencimento, né? Bom, espero que daí tá
Eu falo muito rápido, meu problema é esse, né? É, então, o presente, na verdade, ele deixa de ser um instante, pensado como instante, ele pensa assim, um instante. O presente é um instante. Não, o presente ele contém a longa duração. Necessariamente, portanto, o presente é repleto de significado simbólico. E esse significado simbólico se dá pela coexistência com o tempo, com o ambiente e com aquilo que construiu o presente. Tá? Quando a gente pensa o tempo é o instante de um indivíduo, mas esse indivíduo foi criado antes, existirá depois pela coexistência. Ou seja, não existe essa coisa do presente ou instante que vai passar. O presente é dotado, ele só existe por causa da longa duração onde está contido e que ele contém. Se você pensar em qualquer momento, em qualquer indivíduo, ele é contido e contém a longa duração que o cria e que o justifica, que o legitima e que dá significado à existência dele. Então, patrimônio, arte, essas constantes que a humanidade cria a partir da modernidade são sinais que legitimam a própria humanidade. Ou seja, nós, patrimônio, a arte, a própria ideia da eternidade da natureza, são coisas que nos tornam definitivamente, nos colocam realmente como humanos no mundo. Então, nós temos que lutar contra a desumanização sempre, porque, por outro lado, a nossa cultura moderna é do tempo contínuo, sem passado. Sabe? Com memórias, eu lembro, tal, mas eu estava conversando ontem até, porque é tão difícil você manter uma população tradicional e você falar de patrimônio com ela, porque ela detém a memória e ela acha que nunca vai perdê-la. Mas ela, quando se insere nesse tempo contínuo, a geração contínua seguinte ela não vai mais ter a memória e perdeu, sabe? Porque esse é pagamento constante. Então, para que esse apagamento constante não desumanize de vez o mundo, a gente tem que manter nossas permanências presentes, o testemunho das nossas existências, né? Bom, e aí entra um. Não sei se eu falei demais, de menos, se eu falei pouco, se eu falei muito, mas eu queria falar um pouquinho da questão da contemporaneidade. Porque o que vem acontecendo é que essa coexistência está sendo substituída pela abstração, pela tecnologia abstrata. Ou seja, não existe mais o mundo, mas existe não existe mais esse coexistir, mas existe a existência de um indivíduo, muitos indivíduos, com o mundo abstrato, que na verdade nada mais é do que o espelho do que ele deseja. Nada mais é, eu faço ali, me represento ali fora, mas não tenho contato com o mundo. Não existe mais um desconhecido no mundo. Porque quando se trata de experiência de alteridade, você trabalha sempre com o desconhecido. A arte é experiência, experiência da alteridade. Eu olho uma obra, eu só posso imaginar aquilo que foi feito por outra pessoa através de mim mesmo, mas eu sei que aquilo é muito mais do que eu. Um patrimônio, eu posso imaginar que aquilo foi construído, habitado, vivido por outras pessoas, com as quais eu posso me identificar, mas que são muito mais do que eu. Uma máquina é aquilo que ela é e não mais que aquilo que ela é. O que a gente está fazendo é desencantar o mundo de uma forma que é desencantar o humano, que é justamente tirar do humano essa necessidade de busca de algo além de si, essa necessidade de busca de algo além da vida, do cotidiano, do instante. A gente está construindo o instante como única razão de ser no mundo. Né? Ou seja, outro dia alguém estava conversando com o arqueólogo e falando: Ah, André, estava preocupado com a inteligência artificial, mas eu cheguei à conclusão que a arte não pode ser feita pela inteligência artificial. Obviamente que não pode, se a arte é testemunho da passagem do homem para a Terra, segundo Pessoa,
Então, quando passa pela Terra, ele é da Terra, né? Ele não tem uma continuidade antes e depois dele. Então, ele não pode testemunhar. Então, a única coisa que pode fazer arte é o ser humano. Mas você pode acabar com o humano. Na medida que você acaba com a ideia de coexistência. Na ideia que você acaba com a ideia de continuidade, de pertencimento a uma coletividade. E você passa a ver uma coletividade fora de si, num ambiente não humano, num ambiente não construído pelo homem, com o qual você não pode se identificar, com o qual você não pode dizer que esse gesto corresponde ao meu, que aquele gesto que corresponde ao meu fala comigo como se fosse eu mesmo fora de mim, sabe? Então, eu estou muito preocupado com essa evolução contemporânea de desconstrução da ideia de humano. Né? E a gente tem sentido uma pressão muito grande nessas permanências, tanto na ideia de arte, como na ideia de patrimônio, como na ideia de cultura, como na ideia de nação de tradição em geral, porque a gente está caindo na lógica do progresso permanente, sabe? Esquecendo que a gente precisa de referências que nos provem nós mesmos, que nos legitimem, que nos demonstrem a nós mesmos fora de nós. Se aquele fora de nós está mudando constantemente, que nós perdemos referências, a gente se desumaniza, né? E isso tem acontecido bastante. Eu tenho visto, principalmente em determinados meios, que as pessoas não têm mais referência fora de si, né? Estão só em si, porque aquilo que está do lado de fora delas é uma abstração que não representa nenhum tipo de desconhecido ou desafio, né? Assim, eu falo, quando você cria uma sensibilidade desestetizada, uma sensibilidade sem estética, uma sensibilidade sem alteridade. E isso é impossível de existir, no meu entender, até onde eu me entendo como gente, sabe? Tá bom? Eu acho que é isso, certo? Muito Oi? bom, André, muito boa noite. Boa Uh, noite. Trouxe aqui sim uma série de pontos. Poderia já à disponibilidade de quem quiser também fazer intervenção ou fazer perguntas ou questões. Eu colocaria já aqui assim uma questão relativamente à definição de arte, o que é arte, o que é património, e realmente o que é que nós deixamos para os vindouros, o que é que nós deixamos como ideia de sociedade para os vindouros e o que é que nos une ou que nos pode permitir unir como sociedade, não é? É. Eu acho que a arte e patrimônio são formas do ser humano criar pertencimento a ele mesmo. Quando você tem pertencimento ao mundo divino, vamos dizer, você pertence a algo fora de si, né? Quando você cria instrumentos de pertencimento a você mesmo, que são arte e patrimônio, por exemplo, você lega para o futuro exatamente essa então, lega para o futuro a ideia de humano, a ideia de você de que existe vida, existe uma igualdade, uma identidade entre todas as pessoas que habitaram um determinado território, uma determinada nação, um determinado planeta, uma determinada realidade, e que ela pode sempre se espelhar em outra realidade. Eu acho que essa é a ideia. A definição de arte. Aquele menino, que agora eu vou esquecer o nome, claro, é um historiador da arte muito famoso. A primeira frase do livro dele é: não existe arte, só existem artistas. A definição de arte é a coisa mais difícil de se estabelecer, porque cada arte é do seu tempo e cada um cria seus critérios. Esses critérios são conjunturais. Agora, existe o fazer arte.
O fazer arte vem da necessidade de exteriorizar-se, que as pessoas precisam ter, para ser reconhecido no mundo. Isso é uma coisa interessante. Quando comecei a trabalhar com populações tradicionais, eu fiquei meio assim, que eu andava no meio da mata e eu via, de repente, uma casa, e naquela casa tinha um desenho. Eu pensava, mas por que a pessoa se exterioriza? Por que ela precisa desenhar? Por que ela precisa esculpir? Por que ela precisa fazer algo de si no mundo e depois virar as costas e ir embora? Sabe? Não tinha essa necessidade de exteriorização. Testemunhar sobre a existência. Quando se coloca, eu posso imaginar o homem pré-histórico que coloca sua mão na caverna e faz o spray dela ali e deixa marcado, ele não está fazendo arte, porque ele nem sabe o que é isso. Ele está se representando fora de si. Ele está provando sua própria existência. Quando a gente faz arte patrimônio, está provando nossa própria existência, a nossa própria legitimidade de habitar este lugar que habitamos. Muito obrigado. Rui, Rui, eu queria aproveitar então jogar uma pimenta nessa conversa. Vai. O André, então, eu entendo muito que, pegando as suas palavras e esses conceitos, né? Tudo bem, o ser humano existe, ele precisa do registro como uma forma de atestar sua existência, né? Eu me pauto um Uhum. pouco pela necessidade também desse ser desenvolver narrativas para poder contar histórias que ele tem e que o perpetuem na voz do outro que o escuta e que leva adiante suas histórias, né? Muito bem. Nesse Uhum. contexto, o outro, quando olha o registro do primeiro, pode ou não ressignificar aquilo. Então, Sim. é correto pensar que elementos ou espaços que hoje consideramos arquitetonicamente patrimoniais, ou até paisagens patrimoniais, elas têm tudo menos perenidade, já uma vez que cada geração que se debruça sobre aquele bem, sobre aquele espaço, sobre aquela paisagem, a ressignifica? Não, exatamente. Elas têm tudo, elas têm perenidade e porque justamente elas têm a mudança. Essa é a coisa interessante, porque você pode mudar permanecendo o mesmo, né? Então, assim, qual a ideia de patrimônio? Eu mantenho aquilo para que ela possa ser ressignificado. Porque se eu impedir a ressignificação, eu estou impedindo o próximo de se exteriorizar, de ser humano. O que Eu é que eu fiz essa, faço? Eu crio eu fiz um essa pergunta, espaço onde você pode se ressignificar. eu fiz essa pergunta de propósito porque existe uma lógica que, graças a Deus, está em desuso, né? De pegar um bem qualquer cultural e tentar, de todas as formas, mantê-lo da forma mais próxima do que era o original e evitar uma coisa que é a coisa mais natural do mundo, que é a ressignificação por parte de novos usuários. E a partir daí você previne o uso novo e previne que ele se sustente e acaba destruindo aquilo que você quer preservar, né? Então, Mas é exatamente. Você tem que permitir a mudança, porque a mudança é inevitável, sabe? Agora, você tem que fazer a mudança dialogar com aquilo que existia. Sabe? Você tem que fazer com que aquilo seja um contínuo e não uma ruptura, sabe? A gente está conversando sobre isso ontem. Por exemplo, você vai pegar uma pequena capela que perdeu seu valor simbólico, portanto, ela não tem mais seu uso nem nada disso. E ela vai se transformar num bar, porque isso foi desacralizada, a igreja não se interessa mais por ela, mas você tem uma imagem de uma santa, que era tombada junto vamos dizer que era tombada. E você vai tirar a santa, botar no museu, e a capela vai ser ressignificada como um bar, sabe? Mas o próprio fato de ter sido capela faz com que aquele bar tenha um significado diferente do que um outro. Porque aquilo que está acontecendo hoje está dialogando com aquilo que foi, sim. sabe? Isso que é o importante, a gente não perder essa referência, Há um caso recente sabe? que roda nas redes sociais, aí, não sei se você chegou a ver, de uma igreja na Espanha que virou uma praça de skate, um skate park, né? Sim. E ele começa a ser. Há intervenções colocadas ali que dialogam com uma linguagem atual, para não dizer mais jovem, e que fortalecem a ideia da mudança do interior dela. Curiosamente, ela na paisagem preserva características que ela tinha como marco na paisagem anterior. Uhum. Esse diálogo é muito benéfico, a meu ver. Você não concorda?
Eu acho extremamente benéfico. É claro que existe casos e casos, obviamente a gente tem casos e casos. Existe o valor simbólico do dentro e do fora. No caso dela, o valor simbólico assim foi o fora. O dentro é outro, é apropriado de outras formas. E é que eu falei, o patrimônio não pode servir para impedir as outras pessoas de existirem, sabe? Ela tem que permitir que as pessoas existam coexistindo com outras. Se eu digo o seguinte, e é um problema do patrimônio cultural, isto aqui não pertence mais a você, está fora do seu mundo, porque agora é patrimônio. Não, patrimônio serve para colocar no mundo, fazer com que o presente contenha o passado como uma coisa só. E não assim, tirei o passado, coloquei fora do presente, e você vai olhar aquilo com dignidade, com veneração, com tudo mais, etc. e tal, mas não te pertence mais. Pertence ao passado. Ok. Ele te destitui do presente, da coexistência. Isso é maldade. Isso é... Obrigado, André. Rui Quirita, muito boa noite. Estou a vê-lo aí de mão no É, ar. não é o problema do César Barbo, que ele apresentou como 100, como palestra 100, e que foi das coisas mais interessantes que nós tivemos aqui, que é a tentativa que vai ser excepcionalmente difícil, excepcionalmente complexa, de repensar o património para hoje. Porque pegar em duas fortalezas magníficas, sim senhor, como fortalezas, etc. Quando os piratas estão todos na municipalidade, ou seja, estão dentro da universidade e da própria Câmara Municipal, é uma dificuldade, porque aquilo não pertence a ninguém. A população não tem nada a ver com aquilo, não é? Ora, convencer, conseguir, através de jogos, e só se pode fazer pelo ensino, só pode ser pelas crianças, só pelas crianças é que nós podemos recuperar alguma coisa disso. E depois lutar contra o fundamentalismo, que é, depois, os nossos sequazes e enfim, o Isfã de Brasília e outras coisas do género, que depois não querem que se mexa, não querem que se faça, não querem não sei o quê, querem dar as suas opiniões do alto do gabinete, do 15º andar, sobre não sei o quê, para, nunca tiveram, não sabem o que é, não sabem para quê. Logo, todo esse equilíbrio é excepcionalmente difícil. É um desafio que a nossa geração vai ter e que vai passar à seguinte, não é? E está ligada também à inteligência artificial. Eu tenho imensa pena de não concordar com André Mazzonella, porque já cá está. Já cá está. Já temos assassinatos comandados por inteligência artificial extra controle. Porque é criada a figura e ela depois recria-se continuamente a si própria. Já há 2 ou 3 filmes a esse respeito e eu penso que algumas atitudes fundamentalistas islâmicas já estão a nascer de acontecimentos que criamos os algoritmos e os gajos agora recriaram-se a si próprios. Não, é verdade. Logo, Verdade. já tem vida própria. Aquela ideia que a gente tinha que a inteligência artificial não criava arte. Claro que cria. Hoje a arte é tudo. Eu durante muitos anos pintei. Deixei de pintar em 2000 e pouco, quando descobri que me estava a copiar a mim próprio, não é? E embora fosse Isso é terrível. economicamente rentável, porque eu fazia umas aguarelas muito bonitinhas, ficava muito bem, tinha o telefone, quando os telefones eram fixos, era o telefone, 2 livros de enciclopédia e uma aguarela do Rui Quinta, ficava muito bem, era muito bonitinho e tal. Mas depois eu acabei por achar que não valia a pena e embora tenha agora surpresas agradabilíssimas, o próximo Congresso de Freiras vai ter como base um quadro meu, precisamente de uma Nossa Senhora com as freiras, que eu nunca imaginei que servisse para a virgindade equacionada do ensino em Portugal. Mas pronto, a gente sujeita-se ao fim de determinada idade, passa por essas experiências todas. Mas já se cria, já num jogo de xadrez,
a inteligência artificial já nos consegue ganhar, o que passa-nos à frente. Isto tudo vai dar uma volta muito grande, não é? Isto, a inteligência artificial vai tomar conta de parte do governo, graças a Deus, porque o governo, as democracias parlamentares que nós temos ocidentais estão a tornar-se incompetentes, pesadas e caríssimas, não é? Logo, vai haver um equilíbrio. Claro que vamos encontrar um equilíbrio, encontramos sempre nos descobrimentos, na colonização, na descolonização, tudo isso nós fomos reencontrando, nada disso é grave, nada disso vai alterar o futuro, não é? Agora, vai ser tudo totalmente diferente, vai ser, não tenho dúvidas nenhumas, quer dizer, porque a nossa geração com este tipo de livros, com esta sala onde eu estou, por acaso está às escuras, está cheia de arte negra africana, de uma civilização que já não há. Os africanos hoje estão, grande parte deles, na Europa, ou então aquilo é um buraco negro que ninguém sabe o que é que se passa em África, não é? Logo, é uma sociedade que está toda diferente, mas lá vamos pensando, mas alguém nos vai passar à frente. E é a vida. Há de sempre foi assim e sempre há de ser. Peço desculpa. Não, eu acho uma coisa interessante. Eu acho que a gente está precisando pensar em outras coisas que a gente acredita. Por exemplo, quando é sempre acreditou, eu acho que para a arte, a gente vai precisar ressignificar a arte, porque a arte, ela é. Quando eu falo, arte, pintura, escultura, isso aqui, talvez não seja só isso, né? Sabe, Não, você pensar que a arte, a grande arte é oratória, né? Por exemplo. hoje, já tempos e tal. O meu problema se vai pôr, por exemplo, é a arte urbana. A poluição visual que hoje nos assalta, de esculturas mal feitas, de gente ordinária, ainda por cima, que a gente, porque infelizmente nós continuamos a pensar e conhecemos quando eles nasceram, não é? É uma poluição visual que aquilo não vai chegar a parte nenhuma, não é? Por Não, exemplo, eu não na chega. Madeira tenho tudo cheio de bronzes de padres e de freiras, enfim, quer dizer, as pessoas querem ganhar o céu à custa disso, não é? Vai ser divertidíssimo, porque uma das questões que eu vou pôr agora num colóquio no próximo mês vai ser terem posto uma freira de clausura completa numa praça pública com banquinhos para rezar à volta, não é? A desgraçada fechou-se num convento para não falar com ninguém. Com que direito é que os bispos de agora apanham em bronze com 2 metros de altura para passar no carro e a mandar a ponta de cigarro para a freira? Não pode. Parem para pensar. Vamos a ver se conseguem pensar um bocadinho. Uma freira de clausura completa não pode vir para a praça pública em bronze. Coitadinha, Claro. foi tudo o que ela fez na vida. Ela fechou-se. Eu achei piada, eu ainda pintei um altar para um convento de clausura completa, que depois elas não montaram, claro. Queriam, era um Cristo loiro, de olhos azuis e tal, não sei. E se possível se me despiram. Mas pronto, coitadas, estavam ali fechadas, não tinham muito mais que ver e pensar. Mas as reuniões que nós tivemos foi com cortina. Eu nunca via cara às freiras. Elas estavam do lado de lá da cortina. Ora, é uma questão mínima de respeito. A senhora morre, não sei o quê, mas quer dizer, não a pôr em bronze na praça pública, acho uma maldade. Acho uma maldade incomensurável, não é? E com toda a gente a bater palmas, presidente do governo, 3 bispos e tal, que nós na Madeira agora temos 2 bispos para a troca. Estão fora de prazo, já ninguém recebe, mas estamos com 3 bispos lá. As pessoas hoje não morrem, aguentam muito mais tempo, não é? Logo há uma longevidade enorme. E todos a baterem palmas, quer dizer, isso, mas então, não é de clausura completa. Ah, mas é uma santa, também é uma santa, mas não pode vir para a rua. Não. Você diz isso que não acredita, porque ela não queria. Ela fechou-se sempre.
Pronto, o que é que está a dizer? Tudo bem. Bom, até a própria arte vai ter que ser toda repensada, não é? Não há nada como. A arte vai ter que ser tudo Tudo, repensado, eu acho. tudo. Vai ter que ser tudo repensado. Ou, na verdade, o mundo que a gente construiu, o mundo moderno que a gente construiu, não vai existir mais. Ah, nada, acabou. Sabe? A gente vai Eu ter não por aguento com muita. livros. Eu tive que desfazer-me 5.000 livros, fiz uma maldade indecente, entreguei-os à universidade, que não tem assim onde pôr mais, até porque estão repetidos a maior parte deles, ainda por cima. E aqueles que não estão repetidos também ninguém quer ler, já. E as pessoas Não. querem um PDF, querem PDFs no computador, etc, etc. Logo, tudo isto mudou de uma maneira perfeitamente assustadora. Aquela nossa ideia, mas as coisas em papel, há o encanto do papel. Mas há o encanto do papel e destruir depois as árvores, não é? Para fazer o papel. Mas é mínimo. É mínimo já, quer dizer, é um ciclo que vai mudar literalmente, não é? É, aliás, o deslumbramento de chegar aos 80 anos é a gente perceber que mudou tudo. Mas As isso, coisas estão fantásticas. Rui, já agora, as coisas são o que são e evoluem como evoluem. Não foi pela existência e invenção do e-book que acabaram os livros em papel. E outra Não coisa que já acabaram, e outra coisa que quer dizer, está perfeitamente demonstrado, atenção, é que a leitura digital é muito diferente da leitura papel. é sim, senhora. Não tem a mesma profundidade, não tem a mesma abstração, não tem a mesma memorização, é uma coisa que nos afasta. Só que as juventudes novas, os meus alunos da universidade, outra coisa, não têm a abstração, não têm essa coisa, já não têm essa Pois, essa ideia que nós por isso criámos hoje, também. já agora hoje vi uma que eu achei extraordinária. Suponho que no Canadá publicaram num jornal uma recomendação, não, em Chicago, um jornal de Chicago publicou uma recomendação para 15 livros para ler no verão. Desses 15 livros, 10 não existem. Só 5 é que eram reais e o jornalista confessou... E ninguém deu por nada. Não, alguém deu, porque o jornalista foi confrontado e teve que confessar que pediu à inteligência artificial e que não o verificou. Ou seja, dos 15 livros que ele sugeria no jornal, 10 não existiam. 10 não existiam. Portanto, estamos a viver momentos complexos com a forma como se trabalha o conhecimento e como se trabalha a própria informação. Gerson, temos aqui uma pergunta do Gerson Scomandi. Boa noite a todos. Eu queria dirigir uma pergunta aqui ao André, que foi, eu acho que parcialmente respondida. Você que está emergido nesse assunto da cultura e também da arte, que eu acho que elas dificilmente se separam. No Brasil, qual a sua opinião assim, para nós promovermos a arte, promovermos a cultura, a história de verdade? Eu separo um pouco Portugal, porque, evidentemente, eu não conheço Portugal ao ponto que eu conheço aqui o Brasil, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de viver alguns anos no México e eu verificava, por exemplo, que aos domingos haviam escolas, ainda há, né? Escolas acompanhadas muitas vezes até com os pais, né, e os guias professores, visitando museus e de forma gratuita, né? Então, existe uma preocupação assim de passar a história, de passar a arte, de manter o folclore. Me parece, né, que falta um pouco de vontade talvez política, né, e talvez me parece também que, sob o ponto de vista mais moderno, mantendo a arte, falta um pouco de produtos, né? Então, quem tem neto aqui, por exemplo, pode estar acompanhando netos de uma maneira geral, pode estar acompanhando essa febre que está aparecendo agora aqui dos Bob Goods, né, que são esses livrinhos de pintura, que está virando doença isso, né? Ou seja, é uma coisa muito interessante. Por outro lado também, para aqueles mais adeptos à religião, né? Então nós temos aqui uma produção americana muito interessante, que são os superbooks, né? Que contam a história da Bíblia através de desenhos, né? Pelo YouTube, pela Netflix e tudo, e que também tem uma aderência muito grande. Então, me parece, André, estou colocando e perguntando se faz sentido o meu modo de pensar,
que falta um pouco assim de interesse, né, dos envolvidos assim de uma maneira geral de promover, né, aquilo onde estão inseridos, e falta um pouco também de produtos modernos que possam ajudar a preservação da nossa história, da nossa arte. E fazendo uma comparação com o México, a nossa posição, assim, com todo respeito, né, assim, é vergonhosa, né, assim, então, na cidade do México aqui, eu não sei exatamente o número, mas existem alguma coisa entre 100 e 150 museus na cidade do México, né? Eu tive oportunidade de visitar muitos, não sei quantos eu visitei, muitos. E dificilmente a gente vê assim um monumento pichado, coisa do tipo, mas uma preocupação bastante grande, né, da manutenção. E o que me chamava muito a atenção era a frequência de crianças e adolescentes, né, muitos acompanhados, para que fossem visitar esses lugares. Muito obrigado. Tem umas coisas muito complexas, assim. Eu acho que o Brasil tem uma dificuldade muito grande consigo mesmo, sério. Sinceramente. É porque se parte muito da ideia de que isso é uma coisa que ficou, que ainda viceja em muitos lugares, que o Brasil só tem cultura popular. A cultura erudita do Brasil ela é muito colocada como uma coisa muito elite, muito fechada em certos meios. Isso é um problema sério, porque não dialoga. E, na verdade, é falso. Porque a gente tem toda uma tradição de intercâmbio cultural, tanto da música, e não, a gente fala muito da música e tal, mas tem das artes plásticas também. Você tem de intercâmbio entre diversas manifestações artísticas, mas só que é, não se não se estimula isso. Sabe, fica assim, arte é para poucos, o que é uma grande mentira. Mas se estabeleceu um pouco essa mentalidade. E outra coisa, arte não é objeto. Um quadro ele conta uma história. Ele, além de ser objeto, claro que ele é objeto ou não, né, pode ser uma música, outra coisa, ela conta uma história também. E as pessoas não sabem muito se aproximar disso. Eu fico vendo, você falou dos museus. Se você for ao Museu Nacional de Belas Artes, lá no Rio, que é um museu belíssimo, e se for olhando para os quadros e falar, esse é o quadro do Visconti, esse quadro, esse aqui, esse quadro, esse aqui, e você não contar o que cada um daqueles quadros representa, aquilo não tem sintonia com ninguém. A pessoa tem que aprender a arte, é não vivenciá-la, sabe? Isso está errado. Afasta as pessoas, sabe? Eu me lembro, quando eu sou bem jovem, eu me lembro que lá no Museu de Arte Moderna se fazia aos domingos o tal Domingo da Criação, que era uma experiência bem interessante, que as pessoas juntavam os artistas e criavam junto com o público, sabe? Isso são formas de aproximação que a gente perdeu, sabe? Que você dizia, você desmistificava a ideia de criar, mas também não banalizava ela. Você inseria a criação no mundo da pessoa. Então a pessoa aprende a reconhecer a criação fora de si também, sabe? Isso a gente não faz mais. Eu deveria aprender a fazer e deveria aprender a ver as coisas com os olhos, não esperando uma erudição, mas os olhos de entender a tela, entender o livro, entender a música, entender a coisa como parte de como algo que conta uma história, que não é só um objeto a ser admirado, sabe? A inocência eu tenho que livro, acho que é a Inocência do Visconti, se não me engano, que é uma mocinha assim, quadro belíssimo. Mas não é porque o quadro é belíssimo, ou porque tem cores tais, não, porque a expressão da pessoa é bonita, porque você pode entrar naquele quadro, pode assistir aquela pessoa assim, sabe? E as pessoas não veem isso, as pessoas vão lá e vão lá, o quadro Visconti, não sei, se pronto, 1800, não sei o que, não sei o que. Pelo amor, aí ninguém chega lá, sabe? Então a gente perdeu essa capacidade de misturar. A gente teve muito, inclusive, teve muito. Se você pegar o próprio Hélio de Sica, que trabalhava em escola de samba e trabalhava com arte de vanguarda, sabe? Esse percurso da sociedade brasileira ficou meio estagnado, ficou meio parado. Parece que se foi apropriado por um mercado de produção musical, produção cultural, produção não sei o quê, que é quase que autônomo dentro da sociedade, que é para gerar renda e não uma expressão da própria sociedade.
sabe? Eu acho que isso é um problema sério que está acontecendo. Agora, eu acho que ele pode aproximar. Pode aproximar, mas tem que trazer o fazer para as pessoas, de novo, que as pessoas possam fazer coisas, né? Porque a gente não tem coragem de fazer arte, imaginando que a arte é só para elite, sabe? Eu mesmo pintei muito tempo, né? Agora eu faço patrimônio, que para mim é uma forma de arte, sem, sem suporte. É criar paisagens. Mas, mas eu acho que a gente pode trabalhar essa ressignificação da arte para a vida das pessoas. Tem tanta coisa bonita por aí feita no Brasil, mas que ninguém liga porque é popular, que é feita à toa, tudo mais. Eu acho que ele poderia dedicar mais tempo a isso. Agora, eu queria falar só uma coisa do livro, que o Rui está falando do livro. Ah, eu fui impressionado. Eu tenho 3 filhos. Você lia o livro, agora você depois passou a ler um resumo, depois passou a ler uma orelha e agora lê uma história em quadrinhos, sabe? As pessoas realmente não leem mais nem e-book, sabe? Antes fosse e-book, mas agora nem e-book mais é. Você tem o resumo do resumo do resumo do resumo. Hoje em dia, ainda por cima, é depurado de tudo que ele pode ferir a acessibilidade do aluno. Ou seja, você não lê mais mesmo, sabe? E se você não lê, você não aprende a ler. Ninguém nasce lendo porque peguei o livro, comecei a ler porque eu sempre quis ler o livro. Não, é o exemplo, é o mostrar, é o interpretar. É igual a arte. É você pegar um livro assim qualquer e pegar assim um troço, olha, desde pequenininho, você vê seu pai lendo, vê sua mãe lendo, vê sua tia lendo, vê na escola você lendo, e a pessoa contando o livro para as pessoas. Eu me lembro quando eu estava na escola, um professor meu de história, que eu nunca esqueci, pegou Romeu e Julieta e botou a gente para. É o professor de história, para ler Romeu e Julieta e tirar dali a época. Eu nunca mais esqueci, porque eu li aquele livro com uma atenção, assim, e passei a gostar de Romeu e Julieta. E a gente fez isso com vários livros. As pessoas não fazem mais isso. É como se o livro vai te contar uma história que você tem que ler e aprender, sabe? Eu acho que isso tudo entra muito nessa questão da razão, dessa razão indolente, né? Vamos aprender, vamos fazer. Você tem que olhar o museu, você tem que olhar o livro. Não, você tem que tem que gostar do livro. Porque se você gosta do papel, sabe? Porque você aprendeu a gostar do papel. Só que as pessoas, os pais já não leem, os filhos lerão menos ainda. E as escolas não passam para os filhos também, Cuidado, pode sabe? não ser assim. Eu tive a semana passada e amanhã vamos ver como é que é. ah, a sensação excepcionalmente agradável que é os meus netos que passam a ir a almoçar comigo ao grande shopping center aqui em Lisboa e a pedirem, vamos à livraria comprar um livro. O pai não compra, mas o avô compra. E eles leem. O que é engraçado, os pais leem pouco, mas os netos começaram a ler agora. Sim, mas o Uh, vovô compra. O vovô compra pode livro. ser. Tudo que fosse possível, quer dizer tudo. Tudo, meu Deus. O que é engraçado, quer dizer, porque a própria sociedade se recicla continuamente. A própria sociedade se recicla. É engraçado. Sim. Se calhar daqui a uns Não, tempos eles já não querem ler e deitam fora e ficam em casa da mãe porque os pais estão separados e não sei mais o quê. Tá, tudo bem, é uma sociedade totalmente diferente. Eu casei para a vida, o meu filho já vai na quarta mulher, não é? Ultimamente eu estou à espera que aparecesse com um gajo em casa, porque de facto a quarta que não acerta, a mulher é arranjar um gajo, mas não. Voltou a ser uma mulher e tudo bem, parece-me que. Mas agora aos 50 anos já os avisei aos dois, ou acertam o passinho ou qualquer dia não, já não há mais nada para ninguém, não é? Mas é engraçado. Logo, a própria sociedade recicla, a arte recicla-se, a natureza é uma coisa muito viva, é muito interessante, é muito bonito de viver.
André, Fico pensando. eu tenho aqui Desculpa, perdão. tenho aqui uma questão do Hilário Domingos Neto, que diz que não consegue ter áudio e não consegue falar, e portanto escreveu aqui assim no chat uma pergunta, e diz o seguinte: como artista plástico, retratando espaços urbanos e rurais, preocupado com a permanência da informação histórica nas obras criadas, é de minha intenção deixar um registro iconográfico para o outro. A questão é, esse registro passa a ser uma fonte de informação para a pesquisa histórica? Com certeza, com certeza. Eu acho que as coisas têm várias camadas, né? Você tem, por exemplo, você vai pegar vamos dizer, um bem patrimonial. Ele tem uma leitura técnica, uma leitura histórica, uma leitura estilística, uma leitura humana, uma leitura. É assim, não existe uma. Eu entendo que tudo é um sistema, né? Se você faz, não é só uma coisa, não existe o valor absoluto de uma coisa. Acho que quando você faz um quadro de zonas rurais e urbanas, né? Retratando espaços, né? Você está informando ao futuro sobre como era a vida naquele momento, mas está informando também as pessoas de olhar de alguém sobre aquele lugar naquele momento, sabe? Ou seja, você está fazendo pesquisa histórica, mas também está comprovando que existia um olhar atrás daquele quadro. É como a fotografia. O que difere um fotógrafo de uma imagem? Uma fotografia de uma imagem. O fotógrafo adora falar isso. Que a inteligência artificial pode criar imagens, mas não pode criar fotografia, porque a fotografia é dada por um olhar. Esse olhar implica no recorte, no momento que nunca vai se repetir, etc. e tal. Aquilo faz uma foto. Uma imagem você cria qualquer coisa, sabe? Então, um quadro é sempre um olhar, sabe? Por mais que a inteligência artificial ela pode criar imagens, mas nunca um olhar. Portanto, nunca uma obra de arte. Mas pode criar imagem à vontade. Imagem é à vontade, muitas, né? Cria muitas que a gente nem sabe mais qual é verdadeira e qual não é verdadeira. Mas, na verdade, ela está só se mostrando inteligência artificial. Ela não tá fazendo arte, ela está só comprovando sua habilidade. É como um bom artesão que faz um trabalho repetidamente o dia todo, a vida toda, tal, 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 tal. Ele não está crescendo, como falou o Rui, ele está se repetindo a si mesmo, né, constantemente, não precisa existir, né? O Fernando Pessoa Goulart que falava, né? A arte não existe para botar mais objetos sobre a Terra, né? Isso não. A inteligência artificial faz exatamente isso, coloca mais objetos sobre a Terra. E nós não precisamos disso, na verdade. Tá? Está vinculado à coisa. Agora, essa aí sim, eu acho que o importante é isso. Mais que pensar na documentação histórica, eu acho isso importante. Eu acho que qualquer coisa que você faça na documentação histórica, mas é o olhar de quem fez que está presente naquele quadro. Sabe? E que naquele momento estava olhando para aquele lugar e esse momento não se repete nunca mais. Muito obrigado, André. Temos uma pergunta do João Amaral e com isto encerrava também as questões, estamos a aproximar-nos do nosso limite. João, muito boa noite. Boa noite, General Rui Moura. Primeiro, apresentar um abraço aí pro André, até do meu filho, Rafael, que leciona arquitetura lá na Universidade de Taubaté, acho que tem contato com você, André. Rafael, conheço, claro. Gente boa demais. Legal. Ele está super envolvido com a questão do patrimônio. Aproveitar aí, parabenizando a sua apresentação, mas pegando alguns ganchos que você colocou, você comentou que a arte sempre conta uma história, né? Mas é importante destacar que a questão da viagem do autor certamente é uma viagem distinta do consumidor de arte, né? Sim. Vamos pegar a letra com música, a música com letra, ela conta uma história, mas tem a viagem do autor e a viagem de quem está ouvindo, né? No tocante à música instrumental, aí a coisa fica muito mais distinta, não é? Até porque a viagem de quem compôs, dificilmente você vai ter que compor o seu cenário das notas musicais que o seu sentimento, de uma maneira ou de outra, vai buscar, né? Como é que você está naquele momento? Então tem uma questão aí de sentimento, emoção muito forte. No tocante ao patrimônio, André, a gente vive momentos de fortes contradições, né? Principalmente nesse momento que nós vivemos e nós que mexemos com a questão da história e do patrimônio, né?
Os jovens realmente não estão muito preparados e praticamente não valorizam muito a questão que envolve a cultura, né? E a situação é assim, nós estamos vivendo uma geração que é muito imediatista, né? Quantas vezes eu não ouço, não vamos comprar esse móvel aqui, vou comprar esse móvel mais descartável, que se eu tiver que mudar, não preciso nem levar para lugar nenhum, né? Uhum. Então eu já deixo por ali mesmo, quando nós queríamos, na verdade, em gerações anteriores, pensar no móvel mais duradouro, em formas estéticas e estruturais mais interessantes. Então, nós estamos vivendo um momento de muito efêmero, né? E é isso que eu estou falando dos jovens. Eu tenho encontrado no meu contato com algumas pessoas que estão à frente de departamentos de cultura, né? Que, na verdade, às vezes não conhecem nada, não dominam praticamente nada e se assustam com aquilo que você passa de informação que está ali. E, às vezes, tem mais de que um centenário de existência, dois ou três ou quatro. Bom, aí dentro da sua, a gente colocando essa questão que nós estamos aí, o confronto entre o real e o virtual, é um confronto direto. Naquilo que você colocou sobre a questão do tempo, do pertencimento, eu acho que nós vivemos um confronto também naquele conceito do professor Milton Santos de lugar e não lugar, né? O não lugar é quando eu não tenho nenhum tipo de preocupação, aquilo não tem nada a ver comigo. Mas nós estamos vivendo isso não é só em viagens corriqueiras, é no seu próprio espaço, às vezes, né? Então, essa questão do não lugar parece que está mais presente do que o lugar. Então, é isso. Então, acho que a gente vive aí com um momento bastante controverso entre essa questão da arte, cultura, patrimônio. Eu falo isso até porque, nesse momento que eu estou à frente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é, tudo que se fazia de patrimônio, preservação, era feito no Instituto. Então, em 68, vai surgir o CONDEFAT dentro do Instituto. Então, era feito ali. E parece que, quando os organismos se oficializaram, parece que nós tivemos mais problemas. Recentemente, eu entreguei um documento para a Prefeitura de São Paulo sobre a dilapidação do patrimônio artístico, histórico e cultural tumular. Então, vejam que nós estamos vendo, por parte da organização civil, da população e também dos equipamentos governamentais, uma falta de interesse de preservação. Nem sei se é pergunta ou comentário ou desabafa, André. Agradecido, agradecido. Não, eu agradeço, João. Ótimo, né? O Rafael é ótimo, adoro ele. Muito. Agora, a questão é a seguinte: o negócio da arte é igualzinho ao patrimônio. Realmente, cada geração e cada pessoa vai ler a coisa de uma maneira diferente. E é para isso que ela existe, para poder justamente você exercer a sua capacidade de se colocar fora de si, né? Você vai ler aquilo da maneira que for interessante para você. E aquilo permite que a coisa continue existindo, continue com seu valor simbólico, e justamente é esse, é de passar, ter assim, um ponto focal para a experiência dos sentidos, né? Vamos dizer assim, né? Então, o patrimônio faz isso, a arte faz isso, e ela deve ser lida sempre diferente. Eu acho que tentar congelar o patrimônio, por exemplo, você só pode ler aquela casa daquela maneira, ou só pode ler aquele quadro daquela maneira, é você tirar, afastar essa coisa do real. E afastando o real, você matou a coisa toda. Agora, o que eu acho interessante, eu acho que não é à toa que a gente está vivendo um momento mais crítico em relação à arte, patrimônio e tal. É porque, na uma mentalidade, não posso estar exagerando, mas contemporânea, essa ideia de permanência, e que é o que nos caracteriza como humanos, está sendo extremamente combatida. Porque não interessa essa imprevisibilidade do humano no mundo, sabe? Você precisa. É engraçado, a permanência cria imprevisibilidade. Você criar a previsibilidade, e por isso você tem que ter a não permanência. As coisas têm que seguir determinada ordem, determinado modo de ser, em que você não abre espaço para por improvável. Enquanto existiu o ser humano, você tem o improvável, e o imprevisível, a tentativa da busca, né? Acabar com a busca, acabar com o imprevisível, acabar com o improvável, me parece ter sido bandeiras
bastante características do tempo atual. Assim, quando você coloca assim, eu vou ser diferente de você, alguém chega e diz, toma esse nome aqui, esse nome te faz diferente, você ocupa tal espaço, faz tal coisa, só faz tal coisa, e sua diferença está catalogada. Acabou a sua diferença. Acabou a sua humanidade, sabe? Será sempre assim que se você mudar, aí a gente senta ele porrete em cima, porque você não pode mudar, vai só Deus. Então, eu acho que a ideia de humanidade, essa ideia da humanidade de transformação, que permite que ela se apoie em referências que legitima essa transformação. Vou pegar uma Mona Lisa, vou ler ela século XVI, 20, 21, 22, 23, 24, sempre diferente, mas ela vai estar sempre ali. Ela vai testemunhar que aquilo é um ato humano. Agora, quando eu digo que aquilo lá pode ser feito por inteligência artificial e tanto faz, então ela perde significado. Porque eu não estou interpretando nada. Aquilo que teria ali era o nada. Sabe? Então, essa ideia de permanência atrapalha. Eu sempre falo que a vida humana está se tornando essa vida humana nesse sentido da imprevisibilidade, da transformabilidade, está se tornando uma impureza indesejável. Então você simplesmente classifica. Classifica e acaba com ela. O que se fez com a natureza? Quando a natureza do século XVIII estava assim, era um grande imprevisto, uma grande coisa que ninguém sabia, vamos dar nome às coisas e pronto, ela deixa de ser uma coisa imprevisível e passa a ter nome tudo. Estão fazendo a mesma coisa com a humanidade. Sabe? Isso é um problema, para mim. Sabe? Né? Ah, bom. Muito obrigado, André. Vou passar então ao César. Já atingimos o nosso limite de tempo. Vou passar ao César e para depois apresentar a próxima tertúlia. Bom, é mais para agradecer o André. Eu sei que eu fiquei vendo os comentários no chat aí, vi que alguns participantes levantaram algumas questões, até não gostaram muito de alguma coisa ou outra. E uma coisa que me chamou a atenção é que alguém menciona que o tema que você propõe é muito complexo por um período tão curto. Eu reconheço que sim, até acho que isso é parte da nossa proposta, que a gente expanda um pouco, já que esses conceitos se resificam ao longo da história, e aqui estamos tratando de aspectos históricos e dos registros que a gente faz, acho que é importante que a gente tenha essas posições opostas nas manifestações. Acho que é uma das nossas premissas da elaboração das escrituras, é essa liberdade de um gostar disso, outro não gostar daquilo, tá? Eu achei que a sua tertúlia fez pensar. Eu acho realmente que ela se condensou um monte de conceitos em muito pouco tempo, até porque o tempo que tínhamos era pouco. Mas é o tipo de assunto que merece ser revisitado, pensado, discutido em casa, né? Então, eu te agradeço muito, viu, André? Vamos falar mais depois. Eu acho que o Secomande vai querer falar alguma coisinha, mas rapidinho, então, Secomande. Não, eu só quero agradecer aí ao André, né? Que acho que todo mundo percebeu que ele está bastante gripado, talvez até com febre. Conversei com ele hoje de manhã e ele falou: não vou refugar, não, vou atender o pedido de vocês. Então, obrigado aí, obrigado mesmo, André. Muito obrigado, André. Muito obrigado por. Eu agradeço. Tá, sim, senhora. Muito bem. Então, para a próxima tertúlia, vamos ter aqui assim um intervalo de 4 semanas, porque pelo menos junho em Portugal é o mês dos feriados. Temos o feriado nacional do 10 de junho, temos os feriados municipais e temos aqui assim muitas fins de semana que se vão transformar em pontos, e para termos uma forma mais firme de nos reunir, vamos passar agora a próxima para 28 de junho. E no dia 28 de junho convidei o professor Luís Costa e Sousa, que é arquiteto, é doutorado em História de Descobrimentos e Expansão, é professor da Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, integrado no Centro de Humanidades, com muitas ligações à parte da história, que nos vem trazer como tema São Luís, Santa Maria e Belém. Conquista, fundação e desgoverno, 1614-1618.
vai, no fundo, enquadrar a fundação de Belém do Pará num contexto alargado de conflito entre as potências europeias da época. Este confronto teve lugar num espaço físico que favoreceu uma praxis cara aos portugueses, que foi a adaptação de meios e atitudes à diversidade de uma enorme geografia que se movimentava desde os meados de 400. Vamos ver 3 elementos-chave no processo, que é a versatilidade e limitação da fortificação no Brasil, o papel dos guerreiros locais dos índios e a personalidade das lideranças como fator determinante no sucesso das campanhas militares. Estejam connosco, muito obrigado por terem estado presentes, até daqui a um mês. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, Fiquem seguindo, que a gente avisa quando estiver perto, pelo Instagram, pelos convites que foram feitos pelo Secomande, pelo Rui, por mim, e a gente se vê no fim de junho. Um abraço a todos, bom fim de semana. Perfeito. Muito obrigado, muito boa noite. Até mais, Obrigado. um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.